Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos para o nosso terceiro episódio: como fazer um devocional. E o que é devocional? Devocional nada mais é do que você passar o tempo com Deus, ficar quieto na presença dele. Eu acho que ficar quieta na presença dele é uma palavra muito forte para nós que somos mães, né? Que a gente sempre está agitada, sempre está fazendo alguma coisa, mas é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. No início desse ano eu comecei a ler esse livro aqui, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Ele está em inglês, estou demorando bastante para terminar de ler, mas ele é um livro extremamente interessante. Ele conta ali a história de quando Jesus foi até Betânia visitar a casa de Lázaro, Maria e Marta. Naquele momento, né, Marta ficou super preocupada, afinal, tinha visita na casa dela e nada mais, nada menos que Jesus. E, e Maria simplesmente resolveu escolher a melhor parte. Em vez de ela ficar se preocupando com as coisas, ela resolveu sentar para escutar Jesus. E Marta ficou com muita raiva, chateada, porque enfim tinha muita coisa para fazer, enquanto Maria estava sentada sem fazer nada. E, e eu acho muito interessante essa história, porque relata tão bem nós como mulheres, como mães, de ter esses dois mundos, de saber a importância que é sentar para escutar Jesus e ao mesmo tempo das demandas que a gente tem na nossa vida, que a gente precisa fazer. E não está errado a gente se preocupar com essas coisas que nós temos para fazer, mas nós precisamos aprender que existe tempo e hora para todas as coisas. Que nós precisamos aprender a separar o serviço da intimidade com Deus. Que precisa existir um momento que você vai parar tudo para ter intimidade com Ele. E existe alguns momentos na nossa vida que a gente vai vivendo esse automático. A gente vai vivendo dessa forma. Sempre tá ali com as demandas, sempre tá resolvendo alguma coisa, sempre tá fazendo alguma coisa, sempre está fazendo algo por alguém. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer esse papel de Maria, de sentar e apenas escutar o que ele tem para nos dizer. E se tem algo que a maternidade me ensinou, é que a gente precisa tornar isso inegociável. Eu sei que a gente tem uma demanda enorme para fazer, uma demanda enorme para cumprir, mas nós precisamos colocar Deus como a nossa prioridade. Gosto muito daquele verso da Bíblia que fala que quando a gente busca o reino de Deus, as outras coisas vão nos ser acrescentadas. E de fato, quando a gente não começa o dia com Ele, o dia fica tão atribulado, é tanta coisa que acontece. Não é que quando você começa o dia com Ele, não vai ter problema nenhum, mas quando você começa o dia com Ele, mesmo que você tenha problema, você vai se sentir segura, porque você buscou da fonte no início do seu dia. Eu sei que devocional também é uma coisa muito pessoal, porque tem pessoas que têm mais disposição de fazer isso à noite, mas tem pessoas também que conseguem fazer pela manhã. O que a gente precisa ter cuidado, a questão da noite, é não dar as migalhas do nosso tempo para Deus, porque à noite às vezes a gente está tão cansado de tudo que aconteceu durante o dia, que muitas vezes se a gente deixa para fazer à noite, a gente, ai Senhor, hoje eu tô cansada, hoje não vai dar. E o que a gente está dando para Deus? Qual a melhor parte do nosso tempo que a gente está dando para Deus? E o que Marta estava fazendo era muito importante, mas o que Maria estava fazendo era inegociável. Ela sabia das coisas que ela precisava fazer, mas ela estava colocando Jesus em primeiro lugar. E às vezes a gente precisa parar e refletir o que está ocupando mais o nosso dia. Esses últimos dias eu tenho falado bastante sobre celular, que é uma coisa que a gente acaba tendo aquele vício, sabe? Porque a gente tá ali com as redes sociais ou tá fazendo alguma coisa pelo celular e isso vai tomando muito nosso tempo. Então, o que tem tomado o seu tempo? São as suas demandas da casa, é o seu trabalho na sua área profissional, seja qualquer que for esse motivo, não deixe de tempo para falar com Deus, porque existem coisas que Deus só pode falar para você e você precisa abrir seu coração para escutar Ele falar. E muito mais do que ter esse tempo com Deus, a gente precisa ter uma vida de devoção a Ele. Então não é só um momento, é uma vida. Por isso que a gente precisa orar para que Deus nos transforme, para que Deus mude o que a gente precisa mudar. Existem coisas em mim que eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso mudar, mas sozinha eu não vou conseguir. Então eu preciso buscar a ajuda de Deus para que o Espírito Santo toque no meu coração, para que ele mude algo que eu sei que eu não vou conseguir mudar sozinha. E às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acaba se afastando de Deus. E quanto mais a gente se afasta, mais difícil vai ser vencer algumas coisas que nós precisamos na nossa vida.
né, é justamente nesse momento que a gente tem que se apegar mais a Ele, estar mais próximo dele. Então ore, medite no que você leu, escreva o que você leu, tente pôr o que você leu de alguma forma em prática. Esses últimos dias eu estava, sabe quando você não sente vontade de ler? E isso acontece, eu acredito que com todo mundo chega uma fase na nossa vida que a gente tá tão cansada às vezes que a gente não coloca isso como prioridade. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ler o livro de Provérbios. Sempre quando você se sentir assim, pega um livro específico para começar a ler, isso vai te ajudar muito. E o livro de Provérbios, para mim, ele é maravilhoso, porque ele traz lições para a nossa vida. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês verem. Eu leio e marco e escrevo alguns post-its, né, para que eu não me esqueça do que eu li. E isso ajuda a manter essa palavra no nosso coração. Então, não tire um tempo para Deus, mas dedique um tempo a Ele. Você tem 24 horas. Eu sei que todo mundo não tem as mesmas 24 horas. Cada um tem uma vida, tem uma dinâmica diferente, tem uma rotina diferente na casa, na família. Quando você estiver sem motivação, porque nem sempre a gente vai estar com motivação para fazer isso, lembre-se do que Jesus fez por você. Eu acho que quando a gente pensa em Jesus, no seu nascimento e principalmente na sua morte, por mim e por você, a gente começa a refletir que o que a gente faz ainda é muito pouco. E Ele conhece o nosso coração. Então, faça isso de coração mesmo. Deus, eu não consigo passar horas aqui nesse momento. Eu estou passando por uma fase difícil na minha vida, mas eu queria dedicar esse meu pouco tempo ao Senhor e eu oro para que o Senhor receba de coração o que eu estou fazendo. E com certeza Ele vai te escutar. A gente precisa pensar em Deus como um Pai amoroso, um Pai bondoso e através disso confiar que as coisas que nós fazemos na nossa vida podem ser transformadas por Ele, quando a gente busca Ele. Se em algum momento você não sentir vontade de orar, você não sentiu vontade e desejo de buscar a Deus, coloque um hino que fale o momento que você está sentindo, que possa transmitir isso de alguma forma e simplesmente cante, adore ao Senhor e mostre a Ele que mesmo na sua fraqueza, você está ali perante Ele e que muitas vezes também, às vezes só o fato de a gente estar na presença dele, mas em silêncio, faz com que ele nos escute. Como ter constância no meu devocional? Eu acho que esse é um desafio para todos nós, né? A gente manter a constância ali, de sempre estar lendo a Bíblia. Eu preparei um material muito, muito bom, que ele vai estudar, fazer um ano bíblico ali, né? Uma leitura bíblica durante todo o ano, durante o período de um ano, só que eu não dividi por mês, eu dividi ele por semanas, então se você está assistindo esse vídeo agora ou daqui a algum tempo você encontrar esse vídeo também, você vai seguindo as semanas que estão lá e você vai fazendo. São 52 semanas, que é um período de um ano. Eu preparei um devocional e durante a semana você lê um capítulo da Bíblia. Eu sei que existem vários devocionais, vários livros, como eu estou compartilhando aqui com vocês, inclusive eu estou lendo esse devocional aqui, ele é em inglês, mas enfim. E esse outro livro aqui, A Orientação da Criança, é um dos livros que eu mais li sobre educação. E são livros maravilhosos, mas eles não substituem a leitura da Bíblia. E eu acho que é isso que a gente tem. Posso usar a palavra falhado, talvez, em buscar outros meios e não buscar diretamente a Bíblia para estudar. Então a gente precisa tirar um tempo para estudar a Bíblia realmente e ver o que Deus tem para falar para a gente. Não direcionado por outras pessoas, mas direcionado intencionalmente por Ele. E o devocional tem os capítulos que você vai ler por dia. No 7º dia, você dá uma revisada ali nos capítulos que você não conseguiu ler durante a semana. E tem alguns desafios para você fazer durante a semana, seja de coisas práticas ou coisas para você refletir. Eu vou estar disponibilizando ele gratuito lá no meu canal de transmissão no Instagram. Então, se você não me segue, vai lá me seguir e já baixa esse material para que você possa começar essa jornada comigo também. Como ter constância? Primeiro de tudo, você precisa se mover pelo propósito, não pela motivação. Como eu acabei de falar, nem sempre você vai ter essa vontade. Então, se você começa a ter essa comunhão com Deus, Ele vai começar a te transformar. Então, quem você é em Deus? Muitas vezes a gente acaba se esquecendo de quem a gente é em Deus. E a gente começa a escutar as vozes de pessoas. E as pessoas começam a dizer quem nós somos, o que nós somos, e nós vamos acreditando nisso porque a gente não está consciente, não está tendo comunhão com Deus o suficiente para entender quem nós somos nele.
Muitas vezes nós já começamos o dia com a cabeça muito cheia. Não sei se você também é assim, mas eu sou aquela que se eu tô com uma coisa na cabeça, eu não consigo me concentrar em outras, porque eu preciso resolver aquilo primeiro. E isso acontece na nossa vida, né, normal, no dia a dia, quando a gente tem muita coisa para fazer durante o dia, a nossa cabeça tá muito cheia, então a gente para esse momento no início do dia para ter o devocional, e a gente fica pensando em todas as outras coisas que a gente precisa fazer. No um dos últimos vídeos que eu compartilhei com vocês, eu falei sobre essa questão de tirar as coisas da nossa mente e colocar em um papel e escrever, porque ali você sabe que está tudo anotado e que você não vai esquecer, você vai resolver. Mas pelo menos dessa forma você vai aliviar a sua mente e tentar se concentrar naquele momento que você está tendo, sem se preocupar com as outras coisas. E escrever é uma forma de você aliviar a sua mente, se você está cansada, se você está sobrecarregada. Muitas vezes quando a gente coloca no papel o que a gente precisa fazer, a gente pode até orar pelo que a gente escreveu. Senhor, minha mente está tão sobrecarregada com isso aqui, então por favor, entrega isso aqui nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor abra minha mente para que eu possa entender melhor o que o Senhor tem para me dizer e também que o Senhor me dê sabedoria para fazer o que eu preciso fazer com as minhas demandas. Então dê o seu melhor tempo para Deus, não dê os restos do seu dia. Não dê o que sobrou do seu dia, mas dê aquilo que ele merece. E com certeza Deus merece a nossa presença, a nossa atenção, ele merece o nosso melhor. E se em algum momento desse você se perder no caminho, você falhar, você vem numa sequência muito boa e de repente acontece algo e você não consegue mais dar conta das demandas, não conseguir fazer da forma como você vinha fazendo, não se culpe, apenas peça perdão a Deus, peça para que Ele te ajude a continuar de onde você parou. O vídeo de hoje foi mais para a gente refletir, para a gente pensar quais são as prioridades que a gente está colocando na nossa vida, se a gente realmente está buscando a melhor parte. Porque muitas vezes Deus não está exigindo muito da gente. Muitas vezes é o contrário, Ele está exigindo menos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado de alguma forma a voltar à leitura da Bíblia. Que esses vídeos possam te ajudar na tua saúde física, na tua saúde mental e principalmente na tua saúde espiritual. Que o Senhor te abençoe. Um beijo e até amanhã.